Oi, pessoas! Então, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre a minha vida como era antes de vir aqui para Portugal. Vão ser alguns vídeos falando sobre esse assunto, de como foi a nossa vida antes de vir, e durante, e agora, o tempo que estamos aqui. Bom, antes de vir aqui para Portugal, vou voltar bastante. Quem tiver paciência vai assistir. Meu esposo ele trabalhava numa empresa de embalagens lá em Natal e, e eu cuidava da minha filha em casa, cuidava da casa mesmo. E aí chegou um ponto que ele não estava se sentindo muito bem e ficou depressivo nessa época. E aí ele realmente não estava bem. Então eu falei para ele que ele deveria sair, porque já que ele não estava se sentindo tão bem, que estava muito estressado, estava tendo alguns efeitos da depressão e tudo, eu disse: meu filho, então você saia e a gente resolve depois, Deus vai resolver para nós, né? Pronto. Aí ele saiu, com o dinheiro da saída dele a gente abriu a empresa. Nesse meio tempo eu fiz o Enem, quando eu tava grávida de 8 meses da minha filha. Antes disso, né, na verdade, eu tinha feito o Enem com 8 meses de gestação. E aí, nesse período em que ele saiu, eu descobri que eu tinha passado para pedagogia e minha filha tinha 4 meses na época. E aí, eu comecei a levar ela para a faculdade. Nós abrimos então a empresa de fraldas ecológicas na época. Foi daí que a gente começou a mandar os vídeos aqui para a plataforma. E aí, pronto. A gente começou com a empresa, eu com a faculdade, levando ela para a faculdade já com 3 para 4 meses, e começamos a nossa vida. Mas onde nós morávamos e o ciclo que nós tínhamos de pessoas, e também nossa inexperiência nesse ramo, acarretaram o fato de que a gente não conseguia vender tanto. E as pessoas, elas, em geral, tinham uma mente fechada, algumas preferiam praticidade mesmo, a maioria não pensava na questão do meio ambiente, achavam que era mais barato comprar fralda descartável. Então, nesse meio tempo, a gente já estava pensando em sair do país e vir para Portugal. Foi aí que nós começamos a bolar então um plano, e aí eu comecei a vender as coisas em casa para que a gente pudesse fazer o passaporte. Então fizemos primeiro os nossos passaportes, vendendo um armário e outras coisas. Daí conseguimos encontrar uma pessoa que vendia fraldas ecológicas mais na Zona Sul e que já tinha outros clientes. E aí nós fizemos o pacote todo das que nós ainda tínhamos e vendemos para ela. Pronto. E aí com esse dinheiro nós compramos outro passaporte. Depois daí começamos a vender bolo no pote. E era muito legal, eu que vendia bastante bolo no pote, então nós saíamos na rua para vender o bolo no pote e tal. Minha filha na época tinha 1 ano e acho que 1 ano e 4 meses, talvez, um pouco menos. E aí chegou uma altura, uma época em que eu comecei a passar mal. E a gente já estava nesse plano de vir para Portugal, já estava assim, já, né, animado. Nossas condições realmente não eram das melhores, porque o bolo no pote, apesar de estarmos vendendo bem, mas não dava muito dinheiro. Ou a gente comia, ou a gente pagava todas as contas e tal, ficava meio que no meio. E aí eu passei mal na rua. Aí eu lembro que eu fiz uma oração e disse: ai, Senhor, que pelo menos eu venda mais 8 bolos no pote aqui, porque ainda faltam muitos.
E eu geralmente só voltava para casa quando eu terminava de vender os bolos. E aí, quando eu terminei minha oração, eu lembro que tinha um caminhão no posto de gasolina e o senhor me comprou dois. E aí eu fui é, como é o nome daquele canto lá que a gente vendia bolo no pote? Era sem terra, não, como era o nome? Esqueci o nome daquilo. Era um assentamento. Pronto. Aí tinha um assentamento lá perto do posto de gasolina. Isso era lá em São Gonçalo do Amarante. E pronto, aí nesse assentamento eu vendi o resto. Eu fui pra igreja, que era onde o Júnior tava. Cheguei lá, falei pra ele que eu tava passando mal, que eu quase desmaiava na rua. Ele disse: Paula, você tá grávida. Eu disse: não, não é possível. Ai, gente, a gente já tava, tipo, se preparando, imaginando como é que iria ser. Mas estar grávida naquela altura era complicado, né? E aquilo mexeu com a minha cabeça. E realmente eu estava grávida. Eu fiz o teste, estava grávida do meu filho, Anthony, que hoje tem 2 anos. E eu fiquei desesperada, desesperada, porque eu comecei a enjoar os bolos no pote, eu não conseguia direito fazer os bolos no pote porque eu enjoava demais. Principalmente o de paçoca, que até hoje paçoca eu como, mas não é mais aquela maravilha como eu comia antes. E aí eu já tinha colocado a placa na casa para venda. Nós morávamos numa periferia, num local que eu amo, que é o Golandim, em São Gonçalo do Amarante, que com certeza eu vou fazer um vídeo especial sobre o Gola. E aí o que aconteceu como era numa favela, né, numa periferia, e abaixo do nível da rua, eu tive que vender muito barato. E aí eu disse: meu filho, o que a gente pode fazer é fechar a casa e ir para casa da sua mãe. E aí nós fomos para casa da minha sogra. Quando nós chegamos lá, com pouco tempo, nós vendemos a nossa casa. E aí ele disse: ah, então vamos comprar passagem para março. Eu falei: não, para março não, vamos comprar para outubro de 2019. Para outubro. Eu não vou passar muito tempo mais aqui, não. Não quero juntar dinheiro. Não quero. A gente não vai conseguir juntar dinheiro. Não vai sair do que a gente tá. Então vamos comprar as passagens. Aí ele disse: ah, mas se a gente não conseguir juntar dinheiro e tal, não tem problema, que Deus está na frente. Porque nós já tínhamos orado sobre isso, tínhamos ido ao templo, no templo a gente teve a resposta. Conhecemos uma pessoa de Portugal que nos ajudou, nos dando o contato do bispo daqui, de onde nós moramos. Então, assim, eu tô só resumindo, que foi uma história grande. E aí, foi uma bênção muito grande. Quando a gente chegou na casa da minha sogra, a gente olhou para os coqueiros e os dois tiveram a ideia de fazer cocada para vender. Porque assim, Júnior colocava currículo sempre, eu também, né? Na época que nós estávamos no Gola, e nada de ser chamado para trabalho nenhum. E por isso a gente continuou com o bolo no pote. E aí, quando a gente chegou na casa da minha sogra, a gente foi vender cocada. E eu fiquei dos 6 meses, acho. Não lembro. Acho que eu tinha 6 meses de gestação, era 7. Desculpe, até quase 9. Raspando o coco. A gente raspava, acho que 20 cocos, mais ou menos, por dia, para fazer as cocadas. Às vezes de madrugada eu cortava as cocadas para ele vender na rua no outro dia. Então, assim, foi uma época muito boa mesmo, porque nós aprendemos muito naquela época, né? Eu me sinto muito, muito forte, muito guerreira hoje em dia, quando eu olho para trás e vejo que nós nos esforçamos, fizemos o nosso máximo, né? Independente do que digam, do que disseram, nós fizemos o nosso máximo. E isso foi muito, muito importante para nós. E aí pronto, né? Nós compramos as passagens para outubro de 2019 e viemos então para cá. E isso é assunto para outro vídeo. Mas assim, algo que foi extremamente importante para nós
foi o relacionamento que nós tínhamos com o Pai Celestial, né? Com o nosso Deus. De sempre estar buscando as respostas dele, de sempre estar conversando com ele, para saber se realmente era o que ele queria em tudo, né? Isso nos ajudou muito. Eu, assim, lógico, não sou perfeita, né? Nem meu esposo é perfeito, mas isso foi uma coisa crucial. E é isso. Eu peço que vocês, por favor, deixem seu like, certo? Se inscrevam no nosso canal e para que vocês possam ter mais vídeos e saber um pouco mais sobre como foi a nossa trajetória. E é isso. Tchau!